Oi, gente. Vamos falar hoje sobre a atualização dos últimos acontecimentos, dos acontecimentos macro, que é o que realmente nos interessa, mas vamos ter que passar pelos acontecimentos micro, que são o que eu chamo de pedras do caminho. No macro, nós temos as notícias sobre o que aconteceu ontem em Brasília, a votação que não houve, né, que foi cancelada, mas a audiência pública, que foi um show de vergonhas e um show de constrangimentos e complicações, num cenário vergonhoso. E vamos falar do micro, das pedras do caminho, do joio em meio ao trigo, que foi o que eu recebi na minha rede social, uma enxurrada de ataques e as pedrinhas menores, que são os pedregulhos que eu não tenho como, infelizmente, fazer só o que eu gostaria, que era desprezar, porque eu preciso levar em conta que um organismo inteiro ele é feito de minúsculas células. Então a gente não pode desprezar uma célula porque ela pode corromper todas as outras. Então vamos trocar em miúdo tudo isso. Obrigada a quem está participando. Já fico muito feliz que as pessoas estejam presentes. E o que eu vou falar aqui vai ser um tanto pesado. Por isso eu gosto demais de frisar todas as vezes que eu faço um vídeo o quanto eu fico contente de poder fazer vídeos que são registros, que depois que ficam registrados, eu assino embaixo do que eu falo, me responsabilizo inteiramente pelo que eu estou dizendo e represento apenas aqueles que se sentirem livremente representados, sem nenhuma pretensão absurda de ser ditatorial, nem prescritiva. Nada disso eu quero ser. Eu gosto de liberdade e eu gosto de pensar em libertar. Eu estou numa luta abolicionista, uma luta por liberdade e por libertação. E quem quer libertar precisa estar livre. Por isso eu sou avessa a patrocínios, por isso eu falo por mim. E como dizia o meu grande mestre Henri David Thoreau, se eu falar demais de mim, não pensem que é por orgulho ou soberba, mas é pela responsabilidade de poder falar mais a respeito de quem eu realmente mais conheço. É por isso. Bom, vamos lá. No macro, o que foi que aconteceu? O cenário ontem era de horrores. Os ativistas que acompanharam de Brasília todos os acontecimentos lá tiveram que lidar com um show de ignorância que beirou o que é chamado de bárbaro, conhecido como bárbaro no mau sentido, no péssimo sentido, né? Porque depois de um tempo, bárbaro virou sinônimo de alguma coisa admirável. Mas no sentido que eu tô falando é de barbaridade mesmo, de barbárie, de ignorância, truculência, falta de inteligência, falta de sentido para a vida, falta de amor, falta de altruísmo, falta de empatia com o próximo, falta de generosidade, falta de renúncia, falta de tudo, uma escassez, um deserto emocional, um caos e metástase social que a gente vive. Um espetáculo vergonhoso onde escravos carregaram escravos para ficar expostos na frente do Planalto Central para fazer uma pressão estúpida em cima não se sabe de quem. Porque levar animais para ficar lá, conseguir atravessar 3 estados com caminhões lotados de carga viva, sem terem sido interceptados por nenhum órgão vigilante e nenhuma inspeção que conseguisse barrar essa coisa inescrupulosa e faraônica, já deixa claro para nós o tamanho do desmando. Porque não existe nenhuma possibilidade dessa mobilização estúpida ter acontecido sem intervenção, sem ter sido acochambrada e muito bem financiada por meia dúzia de interesseiros, que é o que acontece sempre.
A vergonha é sumária. Conter a náusea foi o nosso maior desafio ontem. O maior desafio. Por quê? Porque nós não assustamos em ver o gado sofrendo, nós não achamos que isso é a coisa mais complicada que existiu, foi ver 500 caminhões de bois escaldando no sol, sofrendo, que tinha cavalo que não conseguia beber água porque estava babando grosso lá, e isso não é a coisa mais chocante. Enfim, isso não é uma novidade. Porque nós já somos lutadores de uma causa abolicionista porque isso existe. Porque se isso não existisse, a gente não precisava lutar desse jeito. Então, isso que aconteceu lá na frente do Palácio Central não aconteceu à toa, assim. Olha só, isso acontece o tempo todo. Quando nós passamos nas gôndolas dos supermercados e vemos aquela carnificina bem picadinha e muito bem embrulhadinha, não é nada diferente do que o que a gente viveu ontem. É a mesma coisa. Quando a gente vai na casa da vovó no Natal e tá aquela mesa lotada de cadáveres e a gente tem que ficar quieto porque tá todo mundo dizendo que louco é quem tenta impedir a crueldade, a gente já passa por isso. A gente acha normal. Normal não, a gente já entendeu que é contra isso que a gente luta. Que fica aquela pessoa assim que fala que ama os animais e aí tem um cachorro e aí ela fica arrancando a perna de um frango e dando pro cachorro, assim. Essa zumbizice a gente já sabe que existe. Se a gente não soubesse, não precisava lutar contra. Mas o que é ruim, assim, o impacto da gente ver o quanto essa força, ela se assoma como se fôssemos realmente um monte uma pequena porção de pessoas que acordam em meio aos zumbis e o que sobra para fazer é correr e tentar não ser mordido. É isso que nos sobra. Quando é possível, se a gente puder arrancar a cabeça e destruir, ótimo, mas o que a gente corre mesmo é para não ser mordido. Né? É só isso que é essa grande metáfora da nossa brincadeira aqui, falando sobre isso. Então aí, no cenário macro acontecendo tudo isso, a truculência dos vaqueiros, que na verdade são uns escravos dos políticos, uns fantoches, uns bonecos com a mãozinha molhada, com meia dúzia de moedinha para voltar para casa com uma garrafa de pinga, enchendo a cara dentro do ônibus e mandando vídeo de ameaça para os ativistas, para os cientistas, para os biólogos, para os filósofos. Isso a gente também já esperava. O que a gente esperava? Que a gente fosse chegar lá e eles falassem assim, olha, pensando bem, considerando a sua argumentação, eu acho que nós podemos repensar e inventar um jeito melhor para trabalhar e carpir um lote de terra e plantar para colher. Podemos dançar, cantar, ensinar nossas crianças a entenderem a cultura como algo benigno e não como um massacre que faz vítima e a gente dá risada em cima, feito um bando de louco medieval, ou pior, né? Um bando de seres incapazes do sentimento e tudo mais. A gente não esperava isso, não esperava que eles fossem jogar flores nas pessoas e retirar. Quem levou, quem arrastou esses bois para serem símbolos da própria reivindicação deles, tecnicamente eles teriam que ter dado um tiro no pé, porque eles provaram na nossa cara que eles não estavam nem um pouco preocupados com os animais quando eles levaram as próprias vítimas num estado lamentável para serem símbolos da reivindicação deles. Aquilo já é um atestado de veja como eu sou um demônio insensível. Mas isso só prova o quê? Tem muita gente financiando isso. A bancada ruralista, corrupta, maldita, infeliz e cruel, enfiou toda a grana nessa mobilização que jamais enfiou para subsidiar verdadeiramente as mazelas ou a cura das mazelas dos trabalhadores brasileiros. E muito menos para aculturar o povo, que eles querem mais é que continue cada vez mais ignorantes, para eles terem mais força de comando, porque é assim mesmo. Em toda a história do mundo, as próprias vítimas foram usadas contra si mesmas. Em toda a história do mundo, não houve um momento no mundo onde as vítimas não tenham sido usadas contra si mesmas. Na abolição dos negros foi assim.
Eles tinham um monte de negro que era capataz e que corria atrás dos negros, que entregava os negros, que ficava pé da vida quando algum negro fugia e torturava negros, e aqueles que faziam quilombo só para entregar o quilombo inteiro, que delatava. Teve isso na história dos negros, teve isso na história das mulheres e ainda tem mulheres machistas que se sentem privilegiadas por meia dúzia de machos e aí elas resolvem então ser contra as próprias mulheres. Teve isso com todos, eu nem vou citar um a um aqui para a gente não se demorar na técnica, que eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de falar assim, falar livre, falar, inclusive eu não gosto de me prender a dados técnicos, a dados científicos, a datas, não porque eu não tenha como entrar em contato com informações fidedignas a esse respeito, mas porque eu acho que já tem gente suficiente fazendo isso e que eu faço melhor outra coisa, que é o convite para as pessoas, elas mesmas, pensarem e se sentirem abraçadas no ato de ir procurar as informações com uma mente mais ampla, onde caibam essas informações. Para que eu vou ficar citando números e leis? Para atrapalhar o livre arbítrio, o livre crescer dessas mentes? De jeito nenhum, não conte comigo para isso. Eu sou uma artista abolicionista da luta pela defesa animal. Estou aqui simplesmente para isso. Eu não quero me candidatar a nada, eu não quero ser líder de coisa nenhuma, e vou repetir o que eu disse ontem. Se eu puder ser uma inspiração e puder dar a minha mão no paralelo, na horizontal, para todas as pessoas que compartilham comigo da mesma luta, eu estou aqui. Só isso está ótimo para mim. Eu não tenho nenhuma outra intenção, absolutamente nenhuma outra intenção. Eu defendo porcos, galinhas, vacas, bois. Eu defendo a natureza, eu defendo rios, eu defendo mares, eu defendo florestas. É para isso que eu dedico a minha pouca vida. Só para isso. Eu não estou aqui para ocupar cargos, eu não estou aqui para disputar importância e não luto por causas individuais. A minha luta é por uma causa coletiva. Eu vou concluir a parte 1 dessa questão, que é a parte macro, que fala ainda de Brasília, para depois eu entrar na questão micro, das pedrinhas, dos pedregulhos, dos quais eu tento me desviar desde que eu nasci, ou desde que me dei conta de que tinha nascido. Então, para concluir, eu vou dizer, estamos tristes e decepcionados por viver num país, mas infelizmente num mundo, porque não dá nem para falar que é só no Brasil que essa merda acontece. Estamos decepcionados e tristes de viver num país que não nos dá minimamente segurança e confiança. Nós não confiamos no sistema que nos rege. A política aprendeu a ser politiqueira, suja e atender interesses pessoais. Os políticos, em sua imensa maioria, brigam obcecadamente, obsessivamente, paranoicos e loucos para terem poder. Poder egóico. Eles querem chegar lá em cima, e mesmo que esse em cima seja uma mera vereança, mesmo que esse em cima, que eles acham que é em cima, seja ser vereadorzinho de uma província. Eles querem só poder, eles querem ganhar dinheirinho, e aí eles molham a mãozinha dos cabos eleitorais dele, porque isso ainda existe nesse mundo, com um empreguinho, uma vaguinha na prefeitura, uma vaguinha na Câmara Municipal, uma ajudinha de quebra-galho, aquele amiguinho que tem um comérciozinho e ele vai lá quebrar o galho com a fiscalização, aquele outro que pede um asfaltinho e um buraquinho tampado, um discurso inflamado para falar de besteira, que nem esse capitão bunda suja que foi conclamar 500 caminhões de bovinos de carga viva para humilhar os nordestinos como se eles precisassem dessa esmola de atenção, ao invés de pegar esse mesmo fundo, esse dinheiro, essa monta, essa soma fabulosa para direcionar
cura das dificuldades, para ajudar as pessoas a realmente conhecerem o que é trabalho e o que é cultura de verdade. Aí vão me dizer, não, mas não foi o dinheiro público, foi o dinheiro que o fulano deu. Dane-se, mesmo que tenha sido a mãe dele que deu esse dinheiro para ele, que ele fizesse melhor uso disso, que ele fizesse um uso coletivo e não um uso individual, porque arregimentar 3 mil, 4 mil, 5 mil vaqueiros truculentos, gente simples, gente ignorante, gente que não teve nem a oportunidade de conhecer o que é cultura de verdade e que fica embaixo das botas dessas pessoas, que ficam lá no ar-condicionado enquanto eles dirigem e vêm atolados dentro de um ônibus, enchendo a cara de cachaça e fazendo vídeo sujo. Isso daí não é representativo, entendeu? Isso daí é a marca e a assinatura da própria derrocada e da imbecilidade desses políticos. Aí ele pega e junta um monte de gente, aí deixa eles lá xingando os ativistas, empurrando as ativistas mulheres, gritando, chamando elas de puta, vagabunda. Isso que foi que os vaqueiros e a corja suja de escravos desse crápula fizeram lá dentro. Depois de tudo isso, cheio de mentiras, a argumentação deles é pífia e vergonhosa, é triste e lamentável. E essa argumentação ordinária que eles usam é que os bois são bem tratados. Eu só queria que eles tratassem a mãe deles desse jeito para poder argumentar que são bem tratados. Porque eles comem, porque eles bebem e depois se eles se machucarem, eles são cuidados depois. E ainda tem uma corja de veterinários corruptos que se vende para falar merda lá na frente de todo mundo. Corja de veterinários corruptos, porque corrupto tem em todo lugar. Em todo lugar. Corrupto é gente que quer coisa para si mesmo e usa da mente do outro para escravizar e colocar o outro contra ele mesmo. Que eu repito, esses pobres desses vaqueiros voltam para suas casas com o quê? Umas moedinhas e o ego inflamado. Ai, eu fui lá em Brasília, eu xinguei as ativistas defensoras dos animais de puta. Nossa, que legal, eu sou muito machão. Eu sou muito macho porque eu gravei vídeos dentro do ônibus enchendo a cara de cachaça, bêbados de merda. Enchendo a cara de pinga e falando impropérios, bobagens. Então, é isso que eles têm, né? A favor deles, uma maioria esmagadora de escravos loucos e alucinados, delirantes, no sol quente, escravizando animais. Muito bem. Aí o que eles querem? Eles, não contentes em ficar tentando arquitetar um plano sórdido para transformar, elevar o status da tortura, a cultura e patrimônio imaterial do Brasil. Olha, quando fala patrimônio imaterial do Brasil, é Deus, né? Parece que baixou um Deus, né? Vai ver o que é o direito de arrancar cauda de boi, derrubar boi e ficar correndo atrás de boizinho, dando choque neles, batendo com paulada, eletrocutando. Olha que pedido lindo! Gente, é maravilhoso o que esse povo faz. É maravilhoso o político vestido de palhaço lá na frente com aquela farda ridícula, parecendo um babaca, imbecil. E aí ele vai lá pra frente falar, vamos mostrar a força da nossa vaquejada. Olha a força, olha o que é a força da vaquejada. Um monte de coitados arrastados pra se enforcarem a si mesmos. É isso que eles pedem. Se enforque, se enforque. Sim, senhor, eu me enforco. É isso. Aí, não contentes com isso, eles querem alterar a Constituição. Eles querem alterar a Constituição, querem fazer, não uma PLC, eles querem fazer uma PEC. O que é a PEC? A PEC é uma alteração da Constituição para poder criar dificuldades e desarticular a Justiça, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Eles querem destruir a Justiça. Por quê? Porque para eles é interessante, porque eles pensam, daqui a pouco vão chegar nos rodeios, o que a gente faz? E o dinheirinho que rola lá dentro? O vaqueiro é quem menos ganha, o vaqueiro não ganha bosta nenhuma. Quem ganha mesmo, os políticos que estão no ar-condicionado, que depois vão viajar para Paris, que comem lautos jantares
que confraternizam nos seus churrascos, e não é o que sobra para o povo, o que sobrou sempre, a senzala, o aprisionamento, engaiolamento intelectual, mental, emocional, e é isso que sobra e pronto. Enquanto eles arregimentam essa galera toda de escravos, molha a boquinha deles, tira uma foto lá abraçado com eles. Todo mundo sabe de quem eu tô falando, eu não quero ficar dando ibope pra esse monte de merda, né? Merda humana, sempre lembrando que ele é um monte de merda humana, porque a merda humana não serve nem pra fazer adubo. E é isso. Então não vamos chamar de lixo mais, não, gente, porque lixo é uma coisa reciclável. Eu mesma aqui na minha casa, eu produzo quase zero de lixo, porque eu consigo reciclar quase tudo. Então, lixo não, lixo é uma glória. Ainda mais comparado com quem estamos comparando. Vamos parar de dar ibope para esse senhor, por favor? Que isso vai ajudar muito a gente. Vai ser bem legal. Eu mesma, às vezes, preciso só lembrar a mim mesma que eu também preciso fazer isso. Enfim, eles querem mudar a lei, querem mudar a Constituição, querem mudar tudo, porque para eles, quanto mais eles consigam fazer as pessoas se tornarem um zumbizinho, para eles continuarem gozando de todos os benefícios do poder, melhor. Isto posto, já entendemos o que foi que aconteceu e o que está acontecendo no macro, nós vamos lutar contra tudo isso, continuar com a mesma força, com a mesma luta, e vamos nos preparar para isso. Eu vou falar agora então sobre os pedregulhos. Vou dar um ensejo nesse vídeo para ficar registrado, vou interromper para cortar e para começar um outro vídeo. Então é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro, eu não sou política e nem tenho nenhuma intenção de ser. Eu gostaria de pedir para o universo, se houver algo que possa me ouvir, que se algum dia eu tiver a tentação de me candidatar a um cargo político, que eu seja fulminada por um raio qualquer. Se isso não puder acontecer, eu vou entender então que alguma coisa muito forte e transformadora desse conceito que se entende como política realmente aconteceu. Porque eu não entendo a política como algo usado para benefício individual. Individual que eu digo é de grupos, grupo é individual. Porque a política deveria ser usada para fins coletivos, que conseguisse abarcar de verdade a condição de beneficiar a totalidade. A totalidade não é a unanimidade, entendam o que eu estou dizendo. A unanimidade, ela é uma coisa absurda, porque ela cria uma hegemonia, que é o que nós já combatemos. A unanimidade é burra. Nós estamos falando de totalidade, que é uma compreensão da importância de todos e cada um. A política deveria compreender a totalidade sem jamais servir a interesses individuais. Isso inclui não molhar mão de cabo eleitoral com dinheirinho, nem com promessa de empreguinho posterior à eleição. Isso inclui nenhum tipo de benefício pessoal. O seu barzinho que tá com problemas fiscais, aí vou lá. Ah, a minha empresinha que tá ali na outra cidade, tô com vontade de mudar para essa cidade porque eu te conheço. E aí aqui eu tenho um jeito de driblar o fisco e sonegar melhor. É isso que eu tô falando, que devia ser proibido. Proibido, impossível, errado. A política tinha que atender exclusivamente a interesses da totalidade, o equilíbrio, a ecologia, a mente que se prepara para ser maior, que se prepara para ser mais capaz de pensar no outro. Este cara é meu mestre. Este que é Baruch Spinoza, um filósofo que fala de ética. Esse aqui, ó, é meu mestre. Henri David Thoreau, um escritor que conseguiu compreender tudo isso. Depois, se quiserem, eu deixo até uma descrição desses caras. Esse aqui, ó, é meu mestre, meu amado mestre, Ariano Suassuna. Essa senhora aqui, Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Nietzsche, entende? São essas pessoas que eu me balizo. E então eu sofri ontem um achaque, uma enxurrada na minha rede social,
promovida por um grupo político, porque, entre outras coisas, claros, né? Claro, falando de todas essas pessoas que eu falei aí no meio, teve vaqueiro, boiadeiro, e outras coisas, mas a que eu queria destacar foi realmente os políticos. Por quê? Porque eu dei uma declaração, porque eu sou de falar as coisas sincera e francamente, dizendo que eu venho de uma família de políticos e que eu já saí e me afastei dela justamente porque eu não acredito na política dessa forma como se pratica. Eu não acredito nesse tipo de politicagem que trata de um cabeça obcecado por poder. Por mais que no meio desse vômito todo tenha alguma proposta que pareça legal, não me convence. E eu me preparei a minha vida inteira para lutar por algo que fosse realmente, que eu considerasse realmente de valor, que é a luta por interesses totais, pelo mundo, pela ecologia, pelos animais, pelo direito à vida, liberdade e integridade. Quando eu disse isso, e disse claramente que realmente eu sou neta, filha, irmã de político, e eu me afasto disso e fico só com a parte genética que compreende a arte, porque eu me expresso através da arte. Eu sou bailarina, sou escritora, artista plástica, sou atriz, e eu só faço arte. Parece que eu faço muita coisa? Não, eu não faço muita coisa, eu só faço arte. Eu só sei me expressar através dela. Quando eu disse isso, aí vieram os abutres todos, isso simbolicamente, tá? Porque, perdão, por favor, aos abutres, que viraram um símbolo de algo tão ruim, quando na verdade eles promovem uma coisa tão boa, há que se lembrar, que é a faxina. E aí, no final das contas, a gente acabou deixando que eles virassem símbolos exatamente do contrário, uma pena. Mas enfim, aí vieram os loucos me achacar e querendo me usar como ponta de lança para a campanha política. E aí o negócio fica muito feio. Porque eu não saí de onde eu saí e me tornei, inclusive fui chamada de louca pela minha família toda. Eu sou a louquinha da família. Eu acho que vocês já devem achar que isso não é uma novidade para quem escolheu a vida que eu escolhi. Para viver uma vida absolutamente modesta, que é uma delícia, porque eu tenho preguiça de dinheiro, preguiça. Que todo mundo me ouça, eu tenho preguiça de dinheiro. Eu administro dinheiro nos níveis mínimos, assim. Ração para os meus tutelados animais resgatados, alguma condição para produzir conteúdos, né? E estudar. É para isso só que eu uso dinheiro. Para me alimentar, mas a minha alimentação é uma maravilha, porque eu sou vegana, eu não como nada de origem animal, eu produzo quase tudo na minha própria casa, eu tenho horta, herbários, eu faço minha própria comida, não tenho funcionários, eu moro numa casinha na montanha, cheia de animais que eu resgato e tento dar para eles o mínimo de dignidade possível num mundo que os sequestrou, que sequestrou deles o direito à vida, liberdade e integridade. Então, eu tenho muita preguiça de dinheiro. E aí, o que acontece? Começaram a me usar, uma enxurrada de loucos tentando me usar, me utilizar para fazer campanha política, não conseguindo sequer entender que quando eu digo que eu me envergonho de ter nascido dentro da política e de ter, de alguma maneira, por algum tempo, correndo fora, tá, gente? Quando a gente vai passar para fora, às vezes a gente fica um tempo dentro. É bom que se diga, porque eu fiquei muito mais tempo do que eu gostaria dentro da política, trabalhei dentro de emprego cabidão. Horrível. Então, assim, enquanto eu era ainda adolescente, assim, eu estava saindo da adolescência aos 18 anos, e eu saí disso e levei um tempo muito maior do que eu gostaria de ter levado para escapar dessa merda. E quando eu escapei, eu só tenho a agradecer, porque vivo às custas do meu trabalho honesto e da minha luta da arte há mais de 20 anos. Me mudei para o centro de São Paulo, vivi bastante tempo lá e agora moro no interior de São Paulo, na cidade de Itatiba. Então, eu já saí desse atoleiro. Hoje eu só lamento que a causa
animal, que a causa abolicionista animal, seja obrigada a atravessar os pântanos lodacentos da política para poder assegurar, através de algumas leis que são manipuladas e achincalhadas, algum direito para os animais. Eu só tenho a lamentar. Se em algum momento eu me envolvo com essa corja, é única e exclusivamente por isso. Porque salvo meia dúzia que tem culhão, como o deputado Izar teve ontem, de enfrentar aquele bando de jagunços para poder defender os animais, eu só estou próxima a esses, e mesmo assim, sob o crivo da minha capacidade de raciocinar e avaliar as coisas através de quem? Através de mestres, porque eu não sou dona da sabedoria, eu preciso recorrer à sabedoria que já existe e que foi de alguma maneira colocada por gente que fez valer a existência na Terra. Entendido isso? Então agora eu vou interromper esse vídeo para dizer, para confirmar tudo isso e explicar de uma maneira mais minuciosa num outro vídeo para que fique bem registrado. Eu sou uma lutadora abolicionista. Eu luto para defender a causa animal. Senhores politiqueiros, se vocês nem sequer se interessam pela causa animal, fiquem longe de mim. Me errem. Tá entendido? Obrigada, gente. Eu já volto em uns minutinhos.